Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além dos Números. Hoje o nível vai subir para animação. Estou com um cara aqui fantástico, meu sócio no Fire Club, empresário, mentor, advogado e trabalha com algo bem especial para os meus clientes. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado, meu irmão. Rodrigão, obrigado por essas palavras vindas de você. E eu aqui estou com o contador, o empresário, o mentor mais estiloso, mais bonito que tem nesse Brasilzão. O cara tá fera, hein? Tá fera. Boa. Obrigado Edgar, pelo convite. Fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Você é uma pessoa que traz muito alto astral para o nosso clube. Fala um pouquinho do Edgar para a gente. Legal. Bom, eu sou advogado, como você mencionou, de formação, mas hoje eu sou empresário também. Sou sócio da Legal Comply, uma consultoria em proteção de dados e compliance, e do DOP da Lata Advogados também, que é um escritório de advocacia voltado para pequenas e médias empresas. E agora estou entrando na carreira de mentor para advogados também, então ajudando aí advogados a tracionar seus negócios. Cara, esse é o meu espírito. Sou um cara, busco trazer animação para onde eu tô, felicidade verdadeira, felicidade genuína. E é isso, acho que essa é a mensagem que eu gosto de passar, cara. Vamos falar um pouquinho da virada, né? Que não é tanto uma virada, porque a gente conversou, você também está no direito, mas você está entrando na especialização de LGPD. Falar devagar para não confundir a palavra, mas que é de extrema importância para o mercado dos empresários hoje. Legal. Né? O meu interesse pela LGPD começou em 2017 aproximadamente, não necessariamente pela LGPD, porque ela sequer existia naquela oportunidade, mas sobre proteção de dados. Comecei a estudar muito o movimento que existia na União Europeia e nos Estados Unidos com relação à proteção de dados. Foi criada uma legislação europeia, né, que é o GDPR, que é basicamente a LGPD, ela é um Ctrl-C, Ctrl-V dessa legislação. E aí eu comecei a me interessar muito e via que aquilo era um movimento que, cara, vai ficar para a eternidade. A gente fala que os dados são o novo petróleo, hoje os dados valem muito mais do que qualquer outra coisa que a gente tenha. São a base de vários negócios, então eu vi que isso ia vir para ficar. E aí, em razão desse movimento, eu resolvi abrir a Legal Comply por uma questão estratégica de mercado. Então, hoje a gente cresce muito a cada ano que passa. É uma empresa que tem 2 anos aproximadamente, mas a minha atuação com isso já é de longa data. Então, estou trabalhando bastante. Os empresários que não se cuidem, né? A Direciona é uma empresa que se preocupa de fato com a LGPD, isso é importantíssimo. E é isso, cara. Eu até te trouxe no podcast até para os clientes entenderem um pouquinho. Porque para o cliente parece que é mais uma burocracia do Estado, do Brasil, que tem que ele executar. Mas também tem uma estratégia por trás, né, dessa ação que o empresário precisa tomar. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque automaticamente são processos que a gente precisa fazer internamente, burocracia de fato exige. Mas também tem algo muito estratégico para o empresário que se regula, não, LGPD. É uma obrigação, evidentemente, é uma legislação que obriga, se não todas as empresas, 99,9% das empresas a estarem adequadas à lei. Além de ser uma obrigação, o empresário ele tem que olhar isso como um copo meio cheio ou meio vazio. Eu prefiro olhar como meio cheio. Então, usar a adequação LGPD hoje como um diferencial de mercado. Então, pesquisas recentes dizem que mais de 80% dos consumidores eles entendem que os dados não estão devidamente protegidos. E 77% se preocupam com a má utilização desses dados. Então, por que não usar essa adequação para você ganhar uma boa reputação no mercado, para você ter um diferencial de mercado e, com isso, evidentemente, ter mais grana no bolso. Então, além de ser uma obrigação, é entender isso como uma oportunidade, de fato, para você ganhar mais dinheiro. O que traz para o empresário saber que está exposto, não está regularizado? O que é o primeiro sinal que você vê? O que pode acontecer com ele? A exposição, Bom, tem inúmeras sanções que podem ser aplicadas para ele. Eu acho que talvez... Muito se fala, quando se fala de LGPD, de multas de 50 milhões de reais. Cara, é uma multa que está na lei, mas eu acho que dificilmente vai ser aplicada por uma pequena ou média empresa. Eu acho que o maior prejuízo que o empresário ele pode ter é justamente a reputação dele. A gente luta anos e anos para ter uma reputação forte no mercado, quando um simples vazamento de dados, por exemplo, ou um tratamento de dados indevido, pode acabar com essa reputação. Então,
Reputação, evidentemente, é uma preocupação que tem que ser latente nos empregados, nos empresários, porque ela muitas vezes pode representar muito mais do que os próprios 50 milhões de reais. As multas administrativas da NPD, outras sanções como advertência, enfim. Temos condenações do Poder Judiciário também, que as empresas também podem ser penalizadas pelo Poder Judiciário, o Ministério Público do Trabalho. Então, é algo que é muito maior do que as pessoas imaginam e cada vez mais as sanções têm vindo à tona. Cada vez mais decisões judiciais condenando empresas que descumpriram a lei, decisões administrativas da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autarquia que regulamenta toda a LGPD no Brasil, tem sido cada vez mais frequentes. Então, ou o empresário ele se dá conta de que é uma obrigação, ele precisa cumprir, entende isso como um diferencial de mercado, uma oportunidade, ou então ele vai sofrer essas consequências, que muitas vezes podem representar até a quebra do negócio dele. Quando eu chamei meu time para que a gente implantasse, eu entrei em contato com você, foi bem legal a sua explicação, mas eu acho que o que está sendo mais interessante dentro do escritório é a leveza de implantação. Como você conseguiu criar esse método simples, prático, porque funcionário, ele acaba, mais uma coisa para que eu faça. E ali, pelo menos dentro da equipe, foi que legal. Eles meio que ficam ansiosos ali para ter um online com vocês. Legal. Como foi criar esse processo para trazer leveza para algo que entendia como burocracia? Eu acho que reflete muito a minha essência. Eu sou, apesar de ser advogado, eu não tenho aquele estereótipo do advogado em si. Então, eu não sou um cara que eu fico usando terno e gravata todo instante. Eu sou um cara leve, como a gente mencionou no início, brincalhão e tal. E eu acho que, mais do que isso, é a simplicidade. Porque já é uma coisa complexa para quem estuda, para quem é especialista. Imagina para quem não é. E que vai ter que mudar um processo que já está acostumado por causa dessa questão complexa e vai ser um horror. Então, tornar de uma forma mais simples, tentar introduzir essa cultura de proteção de dados dentro da empresa de uma forma mais simplificada, eu acho que é a chave do sucesso de um projeto de adequação. Então, é isso que eu tento trazer. E reflete muito a minha essência, né, como pessoa. E eu até brinco com os meus clientes, eu falo para eles, as pessoas acham que custa muito caro, mas custa menos do que um funcionário. Se a gente pegar base de qualquer sindicato, mais férias, mais 13º, mais benefício, mensalmente custa bem menos do que isso. E aí eu falo, por que não se regularizar se é algo que custa barato? Né? Obviamente, se a pessoa olhar nos custos dela, é mais um custo, mas quanto representa? Porque quando a gente tomou o cuidado, né, entendeu o que seria necessário, a gente viu que vários clientes olharam a gente diferente. Como se a gente estivesse num patamar a mais, né? Um escritório de contabilidade que pensa na proteção de dados, né? E desmistificar que é algo caro, porque não é algo caro. Eu acho que é algo extremamente acessível, as empresas conseguem trazer isso e o valor que isso gera para ela, né? Exato. Depende do projeto, né? A questão do preço em si. Mas a pergunta que eu sempre deixo assim, quanto vale o seu negócio? Quanto vale a reputação da sua marca, da sua empresa? Certamente vale muito mais do que um projeto de adequação. Assim, cara, é obrigatório, não tem o que se fazer. Cara, você e tem é que preventivo se também, né? Você está tendo uma prevenção. Exato. Obviamente, atendendo à legislação, mas é uma prevenção para algo que pode acontecer. Exato. Então, assim, é uma obrigação. Pô, cara, por que não se adequar, sabe? Você está cumprindo. E não é por você, simplesmente. É pelo seu cliente, cara. É pelo cara que confia no seu negócio, é pelo cara que põe dinheiro dentro da sua empresa, confia ali, muitas vezes, o negócio dele para você. Então, sim, você tem que dar essa confiança para o cara. E, com relação a preço, vale, de fato, é muito menos do que uma condenação judicial ou de uma condenação administrativa. Tem uma alta eficácia, você vai estar tranquilo com relação ao cumprimento da legislação, porque é isso que a gente garante. A gente não garante em momento algum, por exemplo, você nunca vai sofrer um vazamento de dados ou você nunca vai sofrer um ataque hacker. Isso eu não tenho a menor condição de prometer, porque esses caras eles investem muito mais do que eu, por exemplo, do que as empresas web, né? em segurança. Então, assim, sujeito você vai estar. Porém, você com um projeto de adequação bem desenhadinho, cumprindo os requisitos da legislação, certamente você não vai sofrer uma penalidade de uma multa, por exemplo.
você pode sofrer uma penalidade, como uma advertência, mas que não vai ter um custo para você naquele momento. E sua reputação não vai por água abaixo. Então, assim, tem que investir, queiramos ou não, tem que fazer. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu vivo disso. Então, cara, eu tento trazer o meu melhor e tento ajudar as empresas para não tornar aquilo ali algo maçante, sabe? Mais um custo. Eu sempre tento... A gente oferece selo de adequação, deixando claro assim, que não tem um valor jurídico oficial, porque ainda não temos uma certificação oficial de adequação à lei. Mas como nós somos profissionais especializados, a gente acaba oferecendo essa certificação para que as pessoas usem isso como marketing positivo. E o que você falou, tem cliente que te procura... ou que te procurou, falando, pô, legal, vocês estão se preocupando com os meus dados, isso é bacana. A visão de valor que você passa para o seu cliente passa a ser muito maior com atitudes como essa, né, de buscar se adequar à lei. E como foi a sua migração do direito para esse... Você não migrou, né? Mas como foi essa passagem? Entender que poderia ter outro negócio a não ser da sua formação, especificamente. Mas tem um pouquinho a ver, né? Não, tem tudo a ver. Tá falando de lei ali, né? Não, tem tudo, é uma especialidade, né? Como o direito do trabalho, por exemplo, o direito civil, enfim. É uma especialidade dentro do direito. Não necessariamente você precisa ser advogado para trabalhar com a LGPD, porque não é uma atividade exclusiva do advogado, mas é bom que você tenha conhecimento sobre a lei. Foi muito tranquila porque eu tive o apoio do meu sócio e do meu time também. Então, eles me apoiaram no momento em que eu tinha que passar o bastão do que eu fazia naquela oportunidade, até então, no escritório. Passei o bastão para a galera e comecei a me dedicar. E hoje, a Legal Comply tem um faturamento maior do que o DOP Dolata, por exemplo. Nossa, que top. Porque é algo que eu bato muito nessa... Eu sou a cara do negócio, né? Então, isso acaba que a gente ganhou... Não é fama, eu não sou famoso, mas assim, as pessoas passaram a... Eu entrei na mente da galera, sabe? Então, sim, assim, tanto que, às vezes, a gente nem lembra que você é advogado. Exato. Então, assim, eu falo que eu meio que eu entrei na mente da galera, a galera sabe que falar de LGPD é falar sobre o Edgar. Então, pô, a galera me procura direto. A gente estava aqui nos bastidores, tinha a galera me perguntando, querendo proposta. Então, assim, a gente tem crescido muito. E a gente está navegando no mar azul. Porque não tem tanta gente. Tem gente, é um mercado que cresce, mas a gente saiu muito na frente. Né? Então, a gente já está há pelo menos 5 anos trabalhando com isso. E qual a habilidade do advogado para ele olhar para o empresário? Porque eu vejo que o próprio direito está mudando muito. Antigamente ainda tem muito advogado que só cuida de processo, fazer protocolo, vai fazer o serviço como se fossem os antigos contadores. Mas eu vejo que tem muito empresário advogado, que de fato está tendo impacto no cliente. O cliente está tendo resultado tendo aquele advogado. Como virar a chave na cabeça de um advogado para ele se tornar estratégico, um empresário de fato, não um advogado de processo? Tá. É entender que o negócio dele é uma empresa. E como toda empresa precisa gerar lucro, precisa gerar valor para a sociedade, você precisa gerar valor para os seus colaboradores. A partir do momento que você entende isso, você passa a entender que você é um empresário jurídico. É o que eu sou. Sou advogado? Sou advogado de formação, mas eu sou hoje um empresário jurídico. Então, hoje eu me preocupo muito com a gestão financeira, a gestão comercial, marketing, e buscar entender isso, né? Buscar estudar, porque a gente, assim como os contadores, a gente não é ensinado na faculdade a pensar como um empresário. O nosso modelo todo educacional, desde pequeno até a faculdade ou MBA, enfim, ele é para você ser empregado. E tudo bem com relação a isso, contanto que você tenha a opção de escolher. E não é pura e simplesmente a opção, é você saber quais são os benefícios, de você saber como gerir um negócio, como um empresário de fato. Então, essa mudança de chave para mim foi essencial. E eu só tive essa mudança de chave quando eu comecei a frequentar outros ambientes com outros empresários. Ali, para mim, foi a transformação da minha vida. Importante você trazer isso, porque tem clientes que apoiam, tem clientes que falam, nossa, por que frequentar clubes? Por que
estar num ambiente de mentoria? Fala um pouquinho, porque eu acho que você tem tanta propriedade, porque você dentro do clube é aquela pessoa que conecta com todo mundo, né? Você sempre tá, o que você faz? Cara, vai crescer, desenvolve nisso. E como isso muda a mentalidade da gente? É aquela frase que a gente fala, né? O ambiente ele muda a frequência. Cara, quando você está num lugar desse, não é simplesmente falar sobre negócio. Muitas vezes a gente nem fala sobre negócio. É você se conectar com outras pessoas, com a vibração de outras pessoas. Então, cara, eu não consigo explicar, juro por Deus, o que é estar num ambiente daquilo. É uma loucura. Então, um ambiente como o Fire Club, por exemplo, cara, me transformou de fato. Então, é importante, tá? É importante fazer mentoria. Você é um cara que tem tido muito sucesso nessa parte, tem muita bagagem, tá ajudando muita gente. Então, ter mentores é extremamente importante, assim como você tem os seus, eu tenho os meus. A gente se ajuda, né? Cada um no seu negócio, com as nossas experiências. Então, é importante a gente estar em ambientes como os que a gente frequenta. Fire Club, outros clubes, enfim. Porque a nossa vida é tão solitária, né? Como empresário, assim, não dá pra gente conversar com as nossas esposas, com os maridos sobre o negócio, porque muitas vezes elas não entendem o que está acontecendo. Então a gente às vezes se retrai. E quando a gente entra num lugar desse, tá todo mundo vivendo a mesma coisa, ou já viveu, o que é excelente, porque tem mais experiência para trazer pra gente. Então estar em ambientes assim é muito bom. Procurar mentores eu acho que como eu falo assim, todo mundo tinha que ter um psicólogo. Concordo todo mundo com você. tinha que ir num psicólogo. E todo mundo tem que ter um mentor, cara. Eu também acho que as duas coisas são obrigatórias. E eu falo a diferença que isso faz, né? E muitas vezes as pessoas não imaginam isso. E eu falo exatamente isso lá no clube. Não é sobre ROI, não é sobre vender. É sobre a gente se conectar e expandir a mentalidade. Exato. Eu acho que o que a mentoria traz para a gente é essa expansão muito forte de mentalidade. Agora você tem um clube, né? Você no clube no sentido de ter seus alunos. O que você identifica quando alguém entrou em contato com você, quis fazer parte da sua mentoria? Tem alguma coisa que mais se destaca no que esses advogados estão buscando? Eu acho que a grande dificuldade do empresário hoje é venda. E quando todo mundo fala assim, eu quero vender mais, não consigo vender. Muitas vezes esse é a dor que está ali na frente. Mas tem alguma coisa por trás que impede ele de vender. E aí que entra o nosso poder, a nossa experiência de tentar identificar isso no cara. Mas eu acho que vendas e sair do operacional é a grande dificuldade. E aí, como a gente já passou por isso, fica tudo muito mais fácil, né? De auxiliar essas pessoas. E não é... E quando tanto você quanto a gente decidiu entrar nesse mercado, e não é por grana, né? Exatamente. Não é, acho que dinheiro acho que é consequência e pode vir. Mas é um propósito de ajudar as pessoas, de transformar as pessoas. Então, é uma satisfação muito grande a gente trabalhar ajudando advogados, ajudando empresários, como você faz também. A minha mentoria ela é exclusiva para advogados. Mas, cara, é transformador, assim, é uma parada muito boa. E eu falo que o que a gente ganha é quando você consegue mudar um pedacinho, e é o que você falou, é extremamente importante, porque está na história da pessoa. Não é, eu não sei vender, mas aí quando a gente começa a conversar, entender como nasceu, que ambiente ela frequentou, a gente encontra a trava. Os padrões, né, de infância. Exatamente. A crença limitante, não sou capaz de. Aí você vai lá, encontra onde estava, destrava a pessoa, como nós somos destravados, Sim. né? Porque a gente fala, nós somos mentores hoje porque funcionou com a gente. Exato. Então a gente viu que a gente catapultou entendendo alguém que falou algo pra gente. Então, a gente entende que funciona. A gente passou por esse processo. E a gente viu muito crescimento e vê muito crescimento dentro do clube que a gente frequenta. Exatamente. Né? É que o grande problema, acho que, da mentoria é que ela é muito ligada ao coaching, né? E o coach hoje, infelizmente, ele é vulgarizado. O coach, originalmente, se muito bem aplicado, é uma técnica excelente. Excelente. Só que acabou que vulgarizou muito. Então, todo mundo é coach e ficou assim uma palavra supérflua, né, cara? Então, a mentoria, eu acho que talvez a galera tenha essa percepção. Mas quando entendem que, de fato, funciona, é importante, né? Um recado para a galera aí.
escolham bem o seu mentor. Não é qualquer um. Então, escolham pessoas como o Rodrigo, que tem uma bagagem, que construíram algo, que impactaram a vida de muitas pessoas, que impactam e vão impactar a vida de muitas pessoas. É essencial para que você tenha sucesso na sua mentoria, né? Então, cara, tem que ter um mentor. Eu sou super a favor disso. Eu também. Grandes empresários têm... Grandes Até empresários... hoje. E tem aquela medida que o Flávio fala pra gente, né? O Flávio Augusto. Só empresário treina empresário. Não adianta o cara buscar em outro lugar. Você vai fazer um MBA, o cara que está lá falando, ele não sabe o que é uma... Ele até sabe o que é uma DRE, mas ele não sabe ler uma DRE. Exato. Ele nunca trabalhou, cara. Ele nunca figurou num contrato social. Nunca deixou o aluguel estourar, não sabia o que é faturamento não acontecer, Nunca a previsão pagou de cartão, venda não contra correu. cartão. Exatamente. Sabe? Nunca pediu um Pronamp, sei lá. Sabe? Cara, É um isso. educador extremamente importante, obviamente, que a gente não... Eu falo, quando a gente é mentor, a gente não ignora a parte de educação. A educação é extremamente importante. Claro. Mas quando a gente vai falar de formação de empresário, você precisa ter um mentor empresário. É Alguém formação que na vai... prática, né, cara? Porque assim, uma coisa é a teoria. A teoria é lindo, maravilhoso. Você pega aquele livro, você vai ler e tal. Mas e na hora do vamos ver? E na hora que a chapa esquentar não vai mesmo, funcionar. que você tiver uma inadimplência gigantesca por algum motivo, mas o seu funcionário tem que ser pago no 5º dia, porque senão ele vai embora, é multa. Enfim. Cara, você tem que saber como lidar com aquela situação. E ninguém melhor do que o empresário que já passou por aquela situação. O empresário que não passou por aquilo, ele não pode ser seu mentor. Porque é uma dificuldade que ele nunca passou, ele não vai saber te orientar. Precisa da experiência. Precisa, é essencial. É essencial. Não adianta você pegar como mentor um cara que nunca construiu absolutamente nada. E a gente está falando de mentoria no ambiente empresarial. Tem várias outras, mentoria espiritual, que aí também é a mesma coisa. Sim. Você tem que buscar alguém que tenha conhecimento prático, que tenha vivido aquela situação. Exato. Que ela vai poder te ajudar. Mentoria nada mais é do que isso, né? Ajuda. Tem uma coisa que eu aprendi bastante no clube, que é a rede de conexão, network, entre outras coisas. Você é uma pessoa que pratica muito isso. Eu sempre vejo você envolvido, conhecendo, se conectando. Quanto isso foi importante para você chegar até aqui? 100% importante. A vida é um fenômeno relacional. A gente precisa das pessoas para se relacionar. Então, quando você entende que você precisa daquilo e aprende a fazer de forma genuína, não tem como o seu negócio não dar certo, sabe? Não tem como. Uma coisa é você fazer simplesmente por dinheiro. Não, uma coisa é quando você se importa de fato com aquela pessoa, cara, que você cria uma relação, né? E passa a ser um negócio natural. Aquela relação genuína, ela vai te trazer um negócio, e aí você vai fazer outro tipo de relação, acaba se tornando um círculo virtuoso, cara. E é extremamente importante. O empresário que ele vive com o bumbum na cadeira, ele não vai ganhar dinheiro. O empresário que ele não sabe se relacionar com outras pessoas, ele não vai ganhar dinheiro. Ele vai ficar patinando sempre. Então, ele precisa sair do ambiente dele, ele precisa frequentar ambientes diferentes, ele precisa principalmente frequentar os ambientes em que os clientes deles estão. É essencial. Que é a leitura, né? Eu brinco que todos nós nascemos com asa. Decidimos deixá-la fechada ou a gente decide voar. Então, a conexão, ela é um pouco disso, né? Total. Porque sempre o outro te ajuda a andar mais para cima. Por que você não faz isso? Já pensou em fazer isso? Você se conectou com tal pessoa? E aí a gente vai evoluindo. Quando a gente viu, é o que você falou, 100%. Eu precisei da rede de conexão para chegar até aqui. Eu não cheguei sozinho, né? Exatamente. Muita gente ajudou você aqui, né? E aquele negócio, né, cara? Você precisa frequentar ambientes que sejam de pessoas que sejam melhores do que você. Não adianta você frequentar ambientes de pessoas inferiores em todos os aspectos. Você é a média das 5 pessoas. É exatamente isso. Se você frequenta um ambiente com 5 pessoas ruins, você vai ser a 6ª pessoa ruim. Então, eu me sinto confortável em ambientes em que eu sou o mais burro. Eu também. Eu me sinto bem, sabe? Eu olho para aqueles caras e falo... Que loucura isso aqui. É que quanta coisa a gente tem para aprender, né? Sabe quando você senta numa cadeira e você fica só olhando assim pro lado, os caras falando, e você fica a boca aberta? Eu me sinto bem, sabe? Para mim é um baita aprendizado. Eu aprendo muito mais em ambientes como esse do que aprendi na faculdade.
Se você falar, Edgar, quanto a faculdade te ajudou no que você sabe hoje? Cara, talvez uns 20%. Eu diria que uns 15%. Talvez no máximo uns 20%. Mas o que vai te ajudar muito é a bagagem do dia a dia que você adquire, né, no exercício das suas atividades e na experiência que você adquire com o que os outros passaram. Com que aquela galera que já botou muita barriga no balcão, passou por problemas e que pode ser o seu problema. Pode ser que não seja agora, mas lá na frente isso pode ser um problema seu e você já sabe como resolver. E se você tivesse, que eu falo muito, tem bastante empresário que me assiste, que chave você daria para aquele empresário que você falou, tira sua bunda da cadeira, né? Porque tem muita gente estacionado, parado, hipnotizado. Porque eu falo assim, tem gente que culpa a economia, vou culpando as coisas, a culpa às vezes é nossa. A gente não se mexeu, porque o mundo vai continuar como está. E não vai mudar os altos e baixos, sempre vai acontecer isso. No Brasil vai ser sempre essa loucura, nunca vai ser um país propício para negócio, vai ser sempre essa zona. O que eu falaria para um empresário, que foi o que eu fiz, é buscar alguém para me ajudar. Buscar um mentor. Então, busca um mentor que tenha vivido aquilo que você viu, que possa te ajudar no primeiro momento. Ele vai te ajudar a ter uma visão panorâmica do seu negócio e identificar os possíveis gargalos que vão fazer com que você cresça. Eu preciso sair do operacional. Tá, então como a gente sai do operacional? Eu preciso vender mais. Ele vai te ajudar a vender mais. Então, buscar alguém que te apoie é essencial. E fazer muito network. Muito. Funciona Eu bem. digo que 70% a 80% do tempo de um empresário gestor precisa ser dedicado a vendas e a relacionamento. O brinco que o Caio, de quem você gosta muito, Caio Carneiro, ele fala muito isso, né? Sua agenda tem que estar cheia de conexão. Exatamente. Ou você tem que estar vendendo, ou você tem que estar se relacionando. Das duas, isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui precisa existir. Exatamente. Porque passa a ser uma relação genuína, em que pode gerar negócio. Cara, é isso. Dessa gravação de podcast aqui, pode ser que alguém te assiste e vire meu cliente. Pode ser que alguém que me segue, que eu vou compartilhar também, me identifiquei com o Rodrigo, vou virar o mentor dele. Então, esse tipo de conexão é extremamente importante, cara. É muito bom. E como você falou muito bem no começo, queria que você desse seu @, depois eu até pedi para o pessoal lá que trabalha colocar seu @ bem nesse momento aqui, porque você faz vídeo bacana, você orienta, educa as pessoas sobre a questão da lei, para que as pessoas te acompanhem, porque o cliente ali, a gente está batendo muito forte nisso. Você precisa se regularizar, não tem como correr. Deixa seu @ para o pessoal te seguir. Boa. Edgar D, tem um demudo no final, Dolata. É só colocar Edgar ali, que a primeira cabeça careca que aparecer é a minha. Não tem erro. É tranquilo com relação a isso. Eu faço bastante vídeo educativo, né? Eu acho que a nossa ideia é educar a população, porque é um tema complexo, difícil. As pessoas precisam entender, talvez, primeiro, como a lei impacta no seu dia a dia, pessoa física, para depois aplicar no dia a dia da PJ, né? Então, a gente está fazendo bastante vídeo educativo, cara. Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, manda lá uma mensagem no direct, que eu vou ter o maior prazer. E você responde. Eu respondo. Que eu já mandei, nem te conhecia, mandei e você respondeu. Não, tem que responder, cara. Por que não? Eu tô lá para isso. Não sou pago para isso, mas tô lá para ajudar. Acho que é isso. Primeiro você se torna interessado, para depois interessante, sem nunca ser interessante. Exatamente. Então, aquela pessoa que me mandou uma mensagem... Você, por exemplo, você me mandou uma mensagem... Não te cobrei absolutamente nada, na parceria. Respondeu bacana. E você virou meu cliente, cara. Né? Hoje estou aqui gravando esse podcast, que podem vir outros clientes. Então, é esse tipo de relação, sabe? Primeiro você faz amigos para depois você fazer negócio. Então... Que venha. Queria te agradecer. Eu que agradeço, tá Muito maluco? obrigado eu que agradeço por estar aqui. Foi um prazer receber você. Obrigado. Uma pessoa que eu acho que tem uma energia ímpar de verdade. Obrigado. Genuíno lá no clube. Faz bastante diferença pra gente. Obrigado e parabéns pelo trabalho que você está realizando, não só na Direciona, que é uma contabilidade da região de Campinas, mas que está crescendo muito e que é uma das poucas naquela região que se preocupa com a LGPD, que buscou se adequar. A gente está fazendo um trabalho bem legal lá e principalmente pelo trabalho que você está fazendo com os empresários.
na mentoria, compartilhando o seu conhecimento, que isso não tem preço. Não tem. Eu Isso falo não tem para preço. todos eles, eu falo para os alunos. Eu só estou impactando porque eu fui impactado. Então, se eu fui impactado, e quando a gente experimenta qualquer coisa que é muito boa para a gente quer pegar aquilo e espalhar para o mundo inteiro. Então, eu falei, o que eu faço é exatamente passar para vocês daquilo que eu experimentei. Então, é muito simples de ter o aluno, né? E o sucesso vem, cara. Não, sucesso vem. É consequência sempre de um bom trabalho. Não tem... Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. E a você, continua nos acompanhando, curte, compartilhe e até o próximo episódio.